Graça e paz. Queremos agora, nesse final de tarde, nesse primeiro dia da semana, nós estamos aqui para adorar esse Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, a Ele que é digno de todo louvor. Aleluia. Você aí na sua casa, você pode adorar esse Deus. Você pode fazer essa declaração para o Senhor: Senhor, é tudo sobre você, é tudo para ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória vem de ti, é para ti, Senhor. Você pode declarar isso. Senhor Jesus, nessa tarde, Pai, nós queremos apresentar a nossa vida a ti, Senhor. Nós queremos entregar a ti, Deus, a nossa adoração. Nós queremos entregar a ti, Senhor, o nosso melhor, a nossa vida, a nossa família, Senhor. Queremos entregar a ti esse momento, Pai. Queremos entregar a ti, Senhor Deus, o nosso coração. Senhor Jesus, preocupações tantas vezes tem nos afastado de ti, tem nos deixado distantes da tua presença. Mas nós queremos declarar nesse momento que o Senhor é melhor, que o Senhor é maior do que tudo. Nós queremos pedir para que venha o teu reino e a tua glória sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Senhor Jesus, entregamos a ti as nossas mãos, entregamos a ti, Senhor, as nossas vidas, Pai. Vem, Senhor Jesus, sobre este lugar. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo na nossa vida, no nosso coração. Senhor Deus, entregamos a ti, Pai. O teu reino seja estabelecido sobre este lugar. Comece a declarar o Senhor, comece a adorar Ele, comece a entronizar o nome dEle. É tudo sobre você, Jesus, tudo para ti, Jesus. Nós te adoramos. Aleluia, aleluia. É santo, Jesus. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você,
e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, sombra em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Moisés, ele foi corajoso e ele pediu para Deus, ele falou: Deus, eu preciso ver a tua face. Sabe, eu estava lendo um livro esses dias e ele dizia justamente isso, que Moisés falou: Deus, eu quero ver a sua face. Você está na sua casa, não tem lugar melhor para estar na presença do Senhor, na intimidade com o Senhor. Você tem feito isso todos os dias, separado um lugar, um momento com o Senhor. Esses dias a Tamires postou: as respostas não estão na internet, mas está lá no seu lugar secreto. Você tem ido no seu lugar secreto e tem feito como Moisés fez: Senhor, eu quero ver a tua face, eu preciso, Senhor, eu preciso subir no monte, eu preciso sentir a tua presença, eu preciso, Senhor, ter um momento contigo. Ou você tem simplesmente deixado passar esses dias, esperado o que vai acontecer? Você tem tido esse momento com o Senhor? Você tem buscado a presença dEle? Se você não tem feito isso, faça isso nesse momento. Fala para o Senhor: Deus, eu preciso da tua face, eu preciso te ver, eu preciso te sentir, Senhor. Eu preciso, Senhor, nesse momento, Pai, sentir a tua presença. Eu preciso, Senhor Deus, nesse momento, sentir o teu amor me envolver. Oh, só esse amor que traz a libertação, só esse amor que traz a cura. É só esse amor, é tudo, tudo sobre Ele, é só dEle. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir o monte que
encontrar. Aleluia. Eu vou subir. Aleluia. Santo, santo, santo. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Engrandecemos o Teu santo nome nesse ambiente, Deus. Nós reverenciamos a Tua glória, na beleza da Tua santidade, Deus. Púlpitos não são mais importantes do que glória, Deus. Templo nenhum é mais importante do que o Senhor. Atos 1:8 é uma verdade. Esperem reunidos aqui, em meu nome, até que eu volte. Enquanto isso, sejam revestidos de poder. Ah, Deus, essa palavra não tem a ver com esperem reunidos dentro de igrejas, mas esperem reunidos em meu nome. A igreja do Senhor não é formada por esse ambiente. A igreja do Senhor é formada por um ambiente celestial aqui na terra. Nós não trocamos a tua glória por número de pessoas. O que nos importa é a glória do Senhor manifesta em nós, para que esse número de pessoas não sejam só pessoas, mas sejam vidas salvas pelo Senhor através do nome de Jesus Cristo. Nós não estamos clamando a qualquer nome, mas nós clamamos o nome que é acima de todo nome. Eu não sei quanto a você, mas é esse nome que nós estamos buscando. Uma multidão levada por Moisés abriu mão da glória do Senhor, mas Moisés pôde contemplar coisas que homens não contemplaram, e o Senhor também disse coisas a ele que o Senhor não dizia para outros homens. Se nós temos coragem de subir o monte e encontrar o Senhor, nós também temos que estar disponíveis a receber o que o Senhor tem para nos dar, no cume dos montes que o Senhor tem preparado. Cume de monte não é uma igreja de 4 paredes. Cume de monte é uma glória que nós encontramos em todos os lugares onde 2 ou mais estiverem reunidos. Em meu nome ali eu estarei. Oh Deus, a igreja de Cristo não é formada por 4 paredes. A igreja de Cristo é formada por glória, porque a tua palavra diz que é de glória em glória e de fé em fé. É de glória em glória e de fé em fé. É de glória em glória e de fé em fé. O que nós precisamos não são templos. O que nós precisamos são glórias do Senhor. O que nós precisamos não são pessoas. Nós precisamos de servos incendiados pelo Senhor. Oh Deus, coloca fogo em nós. Coloca fogo nos nossos lares. Coloca fogo nas nossas famílias. Nós não abrimos mão de presença. Nós não abrimos mão de glória. Oh Deus, muda a nossa mente, Deus. Converte-nos novamente de um cristianismo banal que nos foi apresentado. O que nós queremos é a glória. Eu não sei quanto a você, mas é isso que você está buscando nesse tempo. Erga suas mãos onde você está, feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Não se frauda a glória. Não se frauda a glória. Existem movimentos que têm cheiro de presença, mas não tem cheiro, mas não tem presença. Tem luzes como a presença, mas não é presença. A presença traz transformação de vida. A presença traz cura na alma. A presença traz transformação na mente.
compartilhar com vocês algumas coisas que Deus falou comigo durante esses dias. Estava eu dentro do meu carro, peguei um caminho diferente e eu precisaria ir sentido a Lagoa do Taquaral. E eu vi uma placa escrito Taquaral. E eu estava naquele sentido, no caminho certo. Até que como aquele caminho que eu estava fazendo, eu não me lembro nunca de ter feito na minha vida. Eu fiquei mais entretido com o novo caminho do que com a placa escrito Taquaral. Mas a placa que me dava direcionamento, quando eu me peguei, eu falei, cara, onde eu estou? Porque eu não sabia nem onde eu estava e nem tinha mais placa. E o Senhor Deus começou a ministrar algumas coisas para mim e Ele me disse: quando nós paramos de olhar para as placas, ou nós vamos chegar atrasados, ou nós não vamos chegar nos nossos destinos. Caminhos novos não são impeditivos para quem consegue ler placa, mas caminhos novos são impeditivos para quem não consegue saber nem onde está e nem as placas de direcionamento. E Deus me disse: as placas nunca saíram de lá, nós que paramos de olhar para os lugares certos. A gente perde placa quando a gente se distrai com qualquer coisa. Vou dar um exemplo de algo que Deus me disse enquanto eu estava dentro do meu quarto naqueles dias de isolamento. Andrigo, um gafanhoto faz diferença? Eu disse não. E ele me disse, e uma nuvem de gafanhotos? Eu falei, faz toda a diferença. O Senhor me disse, um filme no Netflix é um problema? Eu falei não. E ele falou, e uma série interminável que toma dias e dias? Eu falei, isso sim. Ele me disse, isso é uma nuvem de gafanhotos que atrapalha. Uma pequena distração, às vezes não é um problema tão grande, mas se essa distração fizer você não conseguir saber nem onde você está e nem voltar a ler as placas, essa distração vai tirar do caminho. Ou você vai chegar atrasado no seu objetivo, ou você não vai chegar. Se você pode abrir comigo a Bíblia lá em Joel capítulo 2, versículo 1. Joel capítulo 2, versículo 1. Eu preciso rápido, não porque eu tenho que terminar rápido, porque eu não tenho obrigação nenhuma de terminar rápido, mas eu preciso ir rápido porque a palavra é... Vamos ver se vocês conseguem mastigar o tanto. Hoje está assim. Joel capítulo 2, versículo 1. Toquem a trombeta em Sião, dê um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. Toquem a trombeta. Esse tocar trombeta não é que os céus vão tocar trombeta, nós precisamos tocar trombeta, porque senão o texto diria, e os céus tocarão trombetas nos últimos dias. Mas o texto está dizendo, toquem a trombeta em Sião, deem o alarme, ou seja, tocar a trombeta e dar o alarme é uma função minha e uma função sua. Está perto hoje, né? Eu devo estar com a cara desse tamanho, já sou gordo, depois do Covid, então... Rodrigo, mas não perde o paladar? Então, foi só o olfato. E aí, meu irmão, parecia cachorro em casa. A Rafa deixava comida na porta da porta e ia embora. Era comida o dia inteiro. Toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando e Ele está próximo. Quem tem que tocar a trombeta? Diga eu. Aí na sua casa, diga eu. Você que está sentado no cobertor ou deitado. André, como você sabe? Eu também faço isso. Quem tem que tocar? Todos. Eu vou ler de novo. Toquem a trombeta, deem um alarme ao meu santo monte, tremam todos os habitantes, digam todos os habitantes. O texto não diz alguns, mas o texto diz todos. E a pergunta é se todos precisam dar os alarmes, porque nem todos estão dando alarmes. O texto não é opcional, é todos toquem, todos deem um alarme, mas nem todos dão e nem todos tocam. Nós vamos ler Joel praticamente inteiro, capítulo 2. Vamos ler do 2 até o 10. O texto diz o seguinte: é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão, assim como a luz da aurora estende-se pelos montes. Um grande e poderoso exército se aproxima.
como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Preste atenção, um grande exército que nunca se viu. Olhe para cá, os 4 anjos que estão aqui, com cada um 2 pares de asas, que representam uma pessoa, que dá 12 anjos. Ei, olha o que o texto está falando aqui. Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Sabe por quê? Quando o texto diz o seguinte: diante deles a terra é como jardim, ou seja, jardim do Éden. O jardim do Éden era perfeito até que esse time passe. Porque depois que ele passa, o jardim do Éden é inteiro devorado. Isso é muito sério o que o texto está dizendo aqui. Eles têm aparência de cavalos, como cavalaria atacam galopando, com um barulho semelhante ao de carros saltam sobre os cumes dos montes. Como um fogo crepitante que consome um restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles os povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos eles marcham em linha sem desviar-se do curso. Não se empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avança por entre os dardos sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha. Sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, o sol estremece, o céu estremece, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. Tem cara de cavalo, são poderosos. Na frente deles um Éden, depois que eles passam, tudo é devastado. Flechas são lançadas, eles não abrem formação. Eles são perfeitos em linha de guerra. Vá comigo lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 7. Descreve exatamente quem são esses com cara de cavalo. Apocalipse capítulo 9, versículo 7. Veja se na sua Bíblia está escrito: os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Sua Bíblia está escrito isso? A Bíblia, quem crê que a Bíblia é uma verdade? Então aqui no texto de Joel, que é um texto profético, um texto que fala sobre o que estava acontecendo, mas também fala sobre a vinda messiânica, até porque o texto começa a dizer o seguinte: toque os alarmes porque o dia do Senhor está chegando. E lá em Apocalipse, quando fala desses com cara de cavalo, diz que eles são gafanhotos, preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroa de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Ei, mais alguém está vendo uma nuvem de gafanhoto aí mundo afora? Países com medo, aterrorizados, e tudo levava a crer que a nuvem de gafanhoto estava vindo sobre o Brasil. E sobrenaturalmente a nuvem de gafanhoto se afasta. Você acha que é normal uma nuvem de gafanhoto nos nossos dias? Andrigo, isso são só gafanhotos. Para você que parou de ver placa, para você que parou de ver direção do Senhor, são só gafanhotos. Mas para aqueles que estão debaixo do profético, do apostólico, que caminham na palavra, isso não são gafanhotos, isso são sinais. Deus e os céus estão liberando sinais. E por que passam desapercebidos? Porque nós fomos entretidos com liturgias religiosas dentro das igrejas, e nós paramos de ver sinais. Ei, o dia do Senhor está chegando, e esse texto fala que essa nuvem de gafanhotos nunca vista antes, ela é uma direção sobre essa nuvem de gafanhotos nos nossos dias. Vá comigo em Joel 2:11, volte lá. Joel 2:11. Quanto tempo sem pregar, hein? Eu sei que vocês não ficaram com saudades, mas eu já estava. Joel capítulo 2, versículo 11. É liturgia, né, irmão? Com saudade de vir pregar é religioso.
O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. A pergunta é: quantos aceitam que o Senhor libere voz de comando sobre a sua vida? Aí diga eu. O texto diz: como é grande o seu exército. Ei, quem quer fazer parte desse exército poderoso do Senhor? E o texto continua: como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Quantos querem receber poder que vem do alto? Olha o que o texto está falando. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército, e nós estamos dizendo: eu faço parte desse exército. E o texto continua: como é grande o seu exército. E alguns estão falando: ei, eu faço parte desse exército. E o texto está falando: não só é grande, mas é poderoso. Aqueles que obedecem à ordem do Senhor. Nós estamos falando: eu quero poder. E se eu quero poder, faço parte desse grande exército, eu ouço a voz do Senhor. Nada pode deter alguém que não quer mais deter o Espírito Santo. Isso foi o que Deus me disse hoje, dentro do meu quarto, em secreto, preparando essa palavra. Nada pode deter alguém que decidiu não deter mais o Espírito Santo. Nada pode deter alguém que teve não só mudança de mente, mas transformação completa. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível quem poderá suportá-lo. Continuando o texto, do 12 ao 18. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Quantos fazem parte desse exército? Diga eu. Quantos recebem poder que vem do alto por ouvir a voz do Senhor? Diga eu. E a voz do Senhor diz: façam jejum, rasguem suas vestes, lamentem com prantos. Essa é a voz de direcionamento do Senhor. Rasguem o coração e não só as suas vestes, ou seja, faça verdadeiramente. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrependa-se e não envie a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se ao passar e deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer oferta de cereal, oferta derramada para o Senhor, o seu Deus. Assim vocês vão ter ofertas. Existem ofertas específicas, ofertas de cereal e ofertas derramadas. Daqui a pouco a gente chega lá. E o texto diz novamente: toquem a trombeta. Diga comigo, diga: eu preciso dar um sinal de alerta e tocar a trombeta. O Senhor está pedindo isso novamente. E o texto diz: toquem a trombeta de Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúna o povo, consagre a assembleia, ajunte os anciãos, reúna as crianças, aqueles que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Ele está falando: é para todo mundo. É só para esses? Não, olha o que ele diz: que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico e o templo do altar, orando, poupando o teu povo. Senhor, não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade pelo seu povo. Versículo 19: o Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite. Diga: trigo, vinho novo e azeite. E o texto diz: o suficiente para satisfazê-lo plenamente, e vocês nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. E olha o que diz o versículo 21 e 22: não tenha medo. Você sabe qual que é o maior problema nos últimos dias? Medo. O medo paralisa. Já dizia o Chaves na Vila, toda vez que ele queria entrar na casa da velha do 71. Você lembra que ele dava aquela travada? O medo paralisa. Tem gente que com medo faz xixi na calça. Tem gente que com medo treme a perna. Tem gente que com medo paralisa. Tem gente que com medo fala demais. Sabia que essa é uma maneira de você se defender? Falando muito. Tem gente que com medo faz piada. Tem gente que com medo tudo escurece e não consegue ver mais. Tem gente que com medo a mão sua. Eu lembro a primeira vez que eu fui cantar para muita gente. Rapaz, acostumado a cantar na igreja, os casamentos dos irmãozinhos. Falei: é só mais um lugar, né?
Na hora que eu colo, tinha quase 3.000 pessoas. Eu falei, eita. Primeira coisa que eu pensei, falei, não é a casa do Pedrinho. Tá tudo diferente. Minha mão suava. Eu fui cantar pra mim o melhor tecladista de Campinas e região. Eu falei, uau. Não é igual. O medo paralisa, cara. E o texto diz, não tenham medo. Ó terra, regozije-se e alegre-se no Senhor, que tem feito grandes coisas. O texto é o seguinte, por favor, não tenha medo nem paralise. Se alegre. Cara, como é difícil se alegrar quando a gente não sabe o próximo passo. Mas como é fácil se alegrar quando todo o tempo eu estou olhando as placas e eu sei para onde eu estou indo. É muito difícil se alegrar quando nós não sabemos o próximo passo. Mas é muito fácil a gente se alegrar quando eu todo o tempo estou olhando a placa e Deus falando, vai para a direita, vai para a esquerda, troca de emprego, troca de serviço, conquiste aquilo, libere aquilo. É muito fácil. Se o medo paralisa, a alegria no Senhor traz júbilo e certeza. E o texto diz o seguinte, novamente, não tenha medo, nem os animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. E sempre que eu ouço falando sobre pastagens estão ficando verdes, eu me lembro que a seara está pronta e poucos são ceifeiros. A pastagem está verde. Deixa eu te falar uma coisa, nunca foi tão fácil ganhar alguém para Jesus como nesses dias. Porque as pessoas estão sem direção, as pessoas estão com medo, elas estão tremendo, a mão está suando, a voz está embargando, elas não têm direção. Mas aqueles que estão lendo as placas, eles podem dizer, eu sei o que Deus tem para você, eu sei o próximo passo da tua vida, eu sei o próximo passo da tua casa. E isso só vai acontecer se a gente abrir mão da liturgia e a gente voltar a ler placa. Ei, não tenha medo dos animais. As pastagens estão prontas, as árvores estão dando frutos. E ele fala dois tipos de árvore, a figueira e a videira. E automaticamente quando ele fala de figueira e videira, eu me faço uma pergunta: quem quer colher todos esses frutos que Deus tem disponibilizado para a igreja do Senhor? Quem quer colher todos os frutos que Deus tem disponibilizado? Quem quer colher todos os frutos e não deixar nenhuma manga no pé? Quem faz parte desses? Olha o que o texto diz. Minto. Vá comigo em Mateus 24, vamos ver o que o texto diz. 32 e 35, eu vou falar sobre figueira. Deus me deu a unção dos poucos minutos. Que o seu Kairos e o Cronos se alinhem aqui hoje. Mateus 24, 32 a 35. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo, ou seja, tem uma estação boa chegando aí. E o texto diz, assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo. Quem está próximo? Diga, o Senhor. E quando o Senhor está próximo, o que eu e você temos que fazer? Berrar. Quando o Senhor está próximo, quando chega a estação correta, nós precisamos informar as pessoas. E você sabe por que não só as pessoas estão com medo, mas a igreja está com medo? Porque as pessoas não sabem ler placa, e aqueles que sabem ler se esqueceram como faz. E a gente está vivendo um evangelho tão simples e tão fast food, que nós nos esquecemos que a obrigação da igreja é obedecer o ide e fazer discípulos por todas as nações. E quando nós não o fazemos, a palavra diz, eu lhes asseguro, que não passará essa geração, até que todas essas coisas aconteçam. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Ei! Os frutos estão prontos, o campo está verde, a pastagem é perfeita, a figueira tem seus frutos, e esse é o momento de nós colhermos. Vá comigo, lá em Lucas 13, do 6 ao 7. Deus me dá unção de pregar rápido. Lucas 13, você não quer ficar ouvindo, você desliga. Lucas 13, do 6 ao 7. Quer 20 minutos de pregação? Atravessa a rua. Lucas 13, do 6 ao 7.
Então contou essa parábola. Olha essa parábola de Jesus. Um homem tinha uma figueira. Peraí. O texto lá em Joel diz o seguinte: os campos estão prontos, os animais estão prontinhos, os frutos estão prontos, assim como a figueira. Por que existe uma palavra em Joel a respeito dos dias de hoje, figueira? Eu preciso juntar essas palavras quando Jesus fala sobre ela. E o texto diz o seguinte: então contou a parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. E o que acontece? Eu não acho nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la e inutilizar a terra? Ei, o texto está dizendo o seguinte: já faz 3 anos que eu estou esperando colher dessa árvore, eu não consigo colher. E eu quero te fazer uma pergunta: há quanto tempo faz que Deus está esperando para colher em mim e você não colhe? Quantas coisas será que Deus já liberou para que nós colhêssemos e nós não estamos sendo aquilo que Deus desejou para a igreja? A igreja não é uma porta, a igreja é um templo do Senhor, a igreja não é algo feito por mãos. A palavra do Senhor nunca diz que esse local será chamado um ajuntamento de crente. Diz: e essa casa será chamada casa de oração. E a pergunta é muito simples: é por quê? Nós estamos mais com medo de plantar do que com a verdade de colher. Eu vou falar isso de novo, que eu não sei nem o que eu falei. Por que nós estamos com mais medo de plantar do que com a verdade de colher? Deixa eu entender o que eu falei, porque não fui eu. Por que eu e você, a gente tem mais medo de plantar do que a verdade de colher? Alguém me explica, porque nem eu sei o que eu estou falando aqui mais. Por que a gente está com medo? Por que a gente tem medo de plantar? O medo paralisa não a plantação, o medo paralisa a colheita. O medo não paralisa a plantação, o medo paralisa a colheita. Quem não planta não colhe. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Andrigo, então eu tenho que pregar a palavra? Tem. E o que eu vou receber? O mesmo que os levitas receberam. Quanto a esses a minha presença basta, quanto a esses a minha glória basta. Não é mais terreno, não é ouro, não é prata, não são bens, é a minha presença. O que colhe é alguém que planta as figueiras do Senhor, colhe glória. E aquele que há 3 anos não dá fruto, colhe tesourada no pé da árvore. Fala de figueira, fala, mas também fala de videira. Vá comigo em Joel 15, do 1 ao 6. Alguém consegue pôr um pouquinho mais de água, por favor? Isso é lindo. Joel 15, do 1 ao 6. João. Joel, só que só tem 3, né? Eu acho. João 15, do 1 ao 6. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai, ele é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem sente que a igreja nos últimos dias foi podada? Ouça isso que Deus está falando com a gente aqui. Por favor, você em casa e meia dúzia aqui. Quem sente que nos últimos dias a igreja do Senhor foi podada? Quem sente? Mas o texto está dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Recebe isso porque vem fresco. Todo aquele que estando em mim não dá fruto é cortado, e todo aquele que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. O problema da igreja é que a gente está reclamando da poda, mas a poda é para crescimento, a poda não é para destruição. Por que está todo mundo brigando? Porque a igreja está fechada. Deus está nos podando, Deus está cuidando da gente, Deus está lapidando, Deus está tirando o que não presta para que a gente possa crescer com eficiência. Jesus, queria estar lá na Assembleia de Deus lotada para ver o povo rodando. Ei, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós definimos que igrejas que funcionam são igrejas com louvor bom, ar-condicionado bom, cadeira boa, um lugar para as crianças bom, rede de jovens bom, culto de casais bom. É a igreja que funciona.
Sendo que o nosso padrão de definição, igreja que funciona é onde tem glória. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Eu não sei quanto a você, eu sei que eu sou uma tora maravilhosa, mas essa gordura é só para o holocausto, meu irmão. Eu não nasci para ser jogado porque eu não frutifico. Eu não nasci para isso, me desculpa. Como eu disse o Du pregando aqui, é jargão, mas a gente não nasce, cresce, reproduz e morre. Eu e você não nascemos para ser jogado no fogo. Nós nascemos para ser refinados do fogo. Jogado no fogo não, refinados no fogo sim. Eu não quero ser jogado no fogo porque eu sou seco. Eu quero ser lançado no fogo para ser refinado na glória. Ei, pessoas refinadas na glória produzem frutos para o Senhor. E não são frutos de arrependimento, mas são frutos de glória do Senhor. Eu e você, nós nascemos para produzir frutos no Senhor. Pare de ter medo e se alegre em nome de Jesus. Eu estava com saudade de pregar. Joel 2:23. Ó povo de Sião, alegrem-se, regozijem-se no Senhor. Ele diz isso de novo, no seu Deus, pois Ele lhe dá chuva de outono, conforme a sua justiça. Ele lhes envia muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes fazia. Ei, por que essa palavra todo o tempo está falando, não tenha medo e se alegre? Deixa eu te explicar uma coisa. Vai em Joel 2:24. Vou te falar o motivo da alegria. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Talvez você está falando assim, agora, vinho novo, trigo e azeite. Mas deixa eu te falar uma coisa da poda do Senhor, o nosso Deus, das igrejas nos últimos tempos. Isso não tinha nada a ver com a tocada da minha pregação, mas agora é. Deus está podando as igrejas. Deus está acertando a casa. Por um motivo. Ele quer liberar azeite? Quer. Ele quer liberar trigo? Quer. Ele quer liberar vinho novo? Quer. Mas pula comigo em Joel 1:9. Vai em Joel 1:9. Jesus. Olha o que acontece em Joel 1:9. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministravam diante do Senhor estavam de luto. Espera aí. As ofertas foram tiradas do templo. Mas a partir do momento que eu deixo de ter medo, a partir do momento que eu me alegro, a partir do momento que eu dou fruto, as ofertas são liberadas para mim e para você. E não é para ficar na minha mão, não é para ficar na sua mão, porque elas foram tiradas do templo, mas elas são colocadas em você, que é templo do Senhor, para que você possa queimar, para que você possa ser uma oferta ambulante. Ei, Deus não está fechando as igrejas, Ele está devolvendo o trigo. Deus não está fechando igrejas, Ele está devolvendo vinho novo e azeite a todo aquele que decide frutificar. Ei, não temos mais tempo para ser uma igreja de culto em culto. Chegou o tempo do pequeno ajuntamento ou do grande ajuntamento ser de glória em glória, de fé em fé, porque eu me alegro, porque o Senhor está devolvendo nas nossas mãos vinho novo, trigo e azeite. Então eu me alegro e eu regozijo e eu não tenho medo, porque existe uma palavra sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre as pessoas que me cercam. Porque eu sou videira, você é videira, eu sou figueira, você é figueira, e nós não vamos ser cortados, nós vamos dar fruto. E quando Jesus passar, eu quero que Jesus olhe para mim, eu quero que Jesus olhe para você, eu quero que Jesus olhe para as nossas casas e diga: meu Deus, como aquela figueira está carregada, meu Deus, como aquela videira está carregada. E Ele possa dizer: não, aquele não é motivo de ser queimado, aquele é motivo de subir como incenso agradável ao Senhor. Chegará o dia, como diz em Apocalipse, Jesus subiu aos céus, e quando Ele está lá nos céus, Ele diz o seguinte: aqueles que me obedecerem vão subir também, e vão sentar também do lado do meu Pai. Eu não sei quanto a você, mas a igreja é um juntamento de pessoas que querem queimar, é um juntamento de pessoas que querem ser transformadas. Eu ouvi algo essa semana: a igreja não pode ser conhecida como um lugar de pessoas doentes, a igreja tem que ser conhecida como um local de pessoas que estavam doentes e foram curadas. A maioria aqui não é doente,
ou não pode ser doente. A maioria aqui tem que ser curado. Por que nós não conseguimos muitas vezes ter os nossos traumas sendo curados? Por conta do medo de nos lançarmos ao Senhor. 5:45 e eu nem comecei. Ei, quando volta a oferta do templo, quando volta a adoração, volta a glória, volta o mantimento. E ouço o que Deus me disse: uma nação, ela só sobrevive conforme os seus mantimentos. Alguém sem mantimento não consegue sobreviver. Você consegue imaginar uma nação sem comida? Mas o texto diz que a comida vai ser entregue para mim e para você. Deixa eu fazer uma ponte. Nós somos o mantimento de uma nação. Eu e você, nós somos o mantimento de uma nação. E quando a igreja se seca, uma nação se seca. Mas quando uma igreja começa a dar frutos, uma nação começa a dar fruto. Joel 2:28. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Depois do quê? Depois de parar o medo, depois de se alegrar, depois de receber trigo, depois de receber azeite, depois de receber vinho novo. Por que nós vamos receber? Porque depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. É tempo dos sonhos serem liberados. É tempo da visão ser liberada. Porque é tempo do derramamento do Espírito Santo sobre todo aquele que crê no Espírito Santo. Não é tempo de nós nos preocuparmos enquanto as pessoas entraram. É tempo de nós nos preocuparmos enquanto as pessoas estão sendo salvas em nome de Jesus. Ah, Senhor. Eu sei que eu tenho que virar para o meu caderno agora. Achei. Fala em Atos capítulo 1. Quem não gosta de Atos? Você não gosta de Atos? Você não gosta de Atos, você está sem Atos. Atos capítulo 1, do 6 até o 8. Mais 5, vai. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia, Andrigo. É isso que eu quero no próximo culto. Não é hoje, dentro da tua casa. Aonde você estiver, no momento que você estiver ouvindo, não importa onde você está, se você está no planeta Terra ou está fora, se ouvir esse vídeo, Deus vai te batizar com o Espírito Santo em nome de Jesus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar o reino dos céus? Porque tem pessoas que dizem o seguinte: por que eu tenho que liberar a sirene? Por que eu tenho que berrar alto se os últimos dias estão chegando? Mas quando é os últimos dias? É a mesma pergunta que fizeram para Jesus. Sabe que Jesus virou para eles e disse? Foi quase um: fica quieto que você não sabe de nada. Foi isso? Versículo 7, ele respondeu. Perguntaram: é agora que isso vai rolar? E ele respondeu: não me compete saber os tempos, as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, fica quieto que você não tem nada a ver com isso agora. E o Senhor disse: mas tem algo que você precisa saber. Deixa eu te falar uma coisa. Essas são as últimas palavras antes de Jesus subir aos céus. E antes de Jesus subir aos céus, a religiosidade nos faz uma pergunta. Em vez de eu perguntar: Deus, me toca, eu quero glória, eu quero porção dobrada, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Alguém pergunta assim: mas é agora? E ele fala assim: fica quieto. Eu vou falar para vocês que vocês realmente precisam saber. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu a vida deles. Entenda algo: as últimas palavras de Jesus foram: não interessa você saber o tempo, mas se você for cheio do Espírito Santo, eu vou conceder poder para vocês. Poder, o que o Senhor está liberando sobre mim, sobre você. Poder, o mesmo poder que lá em Joel diz que aquele que ouvir a voz do comandante do exército receberá poder. E a voz do comandante do exército diz que poder é o Espírito Santo. Então, se você ouve a voz do comandante do exército,
você é cheio do Espírito Santo. E se você não for cheio do Espírito Santo, é porque você não ouviu a voz do comandante do exército. Se você é cheio do Espírito Santo, o medo não é mais forte que a alegria que tem dentro de mim e você. Mas se você não for cheio do Espírito Santo, o medo das aflições desses dias vão corromper a tua alma. Ei, o Espírito Santo não vem sobre mim e sobre você para a gente falar em língua. O Espírito Santo vem sobre mim e sobre você para a gente conseguir cumprir o propósito de vida que nós temos. O Espírito Santo não vem sobre nós para a gente sair rodando. O Espírito Santo vem para a gente conseguir cumprir o que Deus colocou como propósito de vida para nós. O Senhor me disse hoje, e eu já nem estava com o texto, ele me falou o seguinte: Andrigo, qual a diferença de uma nuvem de testemunhos e uma nuvem de glória? Hoje ele estava a fim de falar comigo e eu de falar com ele, então ele ficou falando, e eu fiquei ouvindo. E eu perguntei, eu não sei. E ele me disse, a ordem. Eu falei, a ordem? A diferença de uma nuvem de glória, a diferença de uma nuvem de testemunho e uma nuvem de gafanhotos é a ordem. Ele é, porque uma guerra não se vence por quantidade, uma guerra se vence por ordem. Por isso que um exército desalinhado e que não fala a mesma língua nunca ganha uma batalha. Você sabe por que a igreja não tem prevalecido em dias tão fáceis de se prevalecer? Porque nós paramos de ler as placas e nós nos preocupamos mais se a porta está fechada ou aberta do que o Espírito Santo, glória, ordem e decência e cumprir o propósito que Deus colocou para nós. O propósito nunca foi esperem reunidos, o propósito foi esperem reunidos em meu nome, porque eu vou encher vocês do Espírito Santo para vocês irem embora. O problema é que nenhum pastor gosta que os discípulos vão embora para as nações. Eles têm medo de perder discípulo. É meu discípulo, é meu, não é seu. Nós somos de Deus, e alguém cheio do Espírito Santo é guiado por placas, e receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em todos os lugares da face da terra. Eu e você, nós somos frutos de histórias diferentes. A sua família é diferente da minha, a sua criação é diferente da minha, a sua história de vida é diferente da minha. Nós somos diferentes demais, cara. Quando eu junto para conversar com os irmãos, eu fui no bairro do André, sábado, com o André. Ele falou, cara, eu cresci aqui tinha terra. E eu falo, cara, eu não cresci, nunca teve terra perto de casa. A única terra que tinha perto de casa era a que a gente chamava de caixa de areia, que era que as mães levavam as crianças para ficar brincando e pegar micose, porque os gatos sempre faziam xixi e cocô lá. Mas não tinha terra. Ele falou, essa daqui é minha casa. E é muito diferente da minha criação. A criação do André foi totalmente diferente da minha. A casa do André, ele cresceu numa casa num bairro, eu cresci num apartamento em condomínio. O André cresceu parte da vida dele sem o pai. Eu cresci parte com o pai, sem o pai, e o pai voltou. A história é totalmente diferente. E por que a gente precisa do Espírito Santo? É isso que o Espírito Santo me diz. Vocês precisam do Espírito Santo, porque a única maneira que vocês vão entender que vocês são um com o Pai e não são um com o histórico de vida. Nós passamos a ser um com Deus, porque a partir do momento que o Espírito Santo nos eleva ao Pai, o que rege as nossas vidas passa a ser a mesma coisa. Alguém sem o Espírito Santo briga por besteira. Se o ar está gelado, se o ar não está gelado, se tem água, muita água, pouca água. Alguém cheio do Espírito Santo não vai brigar por besteira. Deus nunca nos chamou para lotar a igreja. Deus nos chamou para saquear o inferno. Com a igreja cheia ou não cheia,
o propósito não mudou. Essa é a grande diferença entre propósito e chamado. O chamado muda no meio do caminho, o propósito nunca. Ora eu sou chamado para o Osiel, ora eu fui chamado em Campinas na sede, ora eu fui chamado para Valinhos, ora estou sendo chamado para o México. E sobre todos os chamados que mudaram, o tempo inteiro o propósito foi: ganhe vidas. O propósito nunca mudou, mas o chamado pode mudar. O propósito da igreja sempre foi saquear o inferno, nunca foi encher a igreja. Porque para muitos, 10 igrejas com 100 não é a mesma coisa que uma igreja com 1000. Por quê? E se meu chamado nesse momento é para ser líder de 100? Então eu vou me corromper ao meu chamado, ao meu propósito, porque me imputaram um chamado? Não. O chamado muda, o propósito é o mesmo. E o propósito é ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem não faz isso, me desculpa, mas a palavra do Senhor diz que eles são cortados e que nós temos 3 anos para dar frutos, mas ninguém está a fim de pregar isso. Nós temos um propósito, vários chamados. Talvez a gente tenha um chamado para hoje, um chamado para essa semana, um para esse mês e um para esse ano. Mas tudo isso tem que estar dentro do propósito que Deus tem para a gente. E a pergunta é: quem aqui está a fim de se juntar a mim para saquear o inferno nos próximos dias? Eu não sei quanto a você, mas o chamado não mudou. Nós paramos de ler placa, vamos ler de novo. O chamado não mudou. E nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Está na hora dos filhos fazer o que é para os filhos fazer, e os velhos fazerem o que é para os velhos fazer. E quem não está fazendo nada, está na hora de ser queimado. Meu Deus, e eu não estou a fim de ser queimado, eu estou a fim de ser o que Deus quer que eu seja. Senhor, nosso Deus me pegou essa semana, e Ele me disse o seguinte: por que você não começou o seu chamado dentro do México? E eu disse o seguinte: minto. Sim, e eu disse: porque eu não falo espanhol ainda? E ele falou assim: minto, pera, eu vou falar exatamente como foi. Você lembra, Tata? Deixa eu ver se eu abro meu WhatsApp, que eu mandei para Tata na hora. Aí, André, você está perdido, nem liga, se quiser troca de igreja. Acho que eu achei, tá? Você achou? Se você tivesse feito espanhol, hoje você estaria pregando nas nações da terra. Você já estaria pregando no México. E eu falei assim: mas como, Senhor? Eu não tenho mais Covid, tá? Pode ficar tranquilo. E eu também não passo. Não. E aí ele disse sim. Eu falei: mas como, Senhor? Se eu tivesse feito espanhol, eu estaria pregando no México. As igrejas estão fechadas. E o Senhor me disse: e a sua também não está? E eu dei prioridade para o inglês, ao invés de dar prioridade para o espanhol. Só que o meu chamado nunca foi Estados Unidos, Canadá, Austrália, onde quer que seja, Inglaterra. Meu chamado é o México. Minha prioridade é o espanhol. E é por isso que essa semana eu começo espanhol. E aí Deus me disse: o ano passado, no seu aniversário, você ganhou um presente da Cíntia. Eu ganhei uma Bíblia em espanhol, que já era para eu ter acabado de ler, e eu não li. Andrigo, por que você não leu? Porque eu parei de olhar para as placas. Mas existe uma nova tocada para mim e para você. E a pergunta é:
Quem quer voltar para dentro do propósito, realizando o chamado que Deus destinou sobre sua vida? Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que a gente consiga cumprir o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. Ei, deixa eu falar uma coisa. Jesus está voltando. E se isso não queima no seu coração, eu não sei o que do Evangelho pode queimar, senão a frase, Jesus está voltando. Vou falar de novo, se isso não queima no teu coração, eu não sei o que pode queimar, senão Jesus está voltando. Aí a gente pergunta, tá bom, André, quando Jesus vai voltar? E Jesus dá a mesma resposta que ele deu para os discípulos: isso não vos compete saber. Então o que compete? Compete que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E aquele que é cheio, receberão poder. As pessoas precisam saber que existe uma nuvem de testemunhos que nos rodeiam. Como dizem em Hebreus, existe uma nuvem de testemunhos de coisas que Deus já fez em nós. E as pessoas precisam saber, cara. Não precisa ser dentro da igreja, precisa ser sendo igreja, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Você entrou no Zoom da tua faculdade, escreve alguma coisa no chat. Andrigo, meu professor é de penal. Coloca lá, se alguém mata alguém, merece o quê? Cadeia. E quem matou Jesus merece o quê? Mexe com as estruturas dos lugares onde a gente está. No ambiente de trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na tua casa. Ei, Jesus está voltando, cara, a gente precisa acordar. O que fez os 12 acordarem? Os 12 estavam dispersos. Jesus morreu, agora estou terminando. Jesus morreu, subiu, está todo mundo em choque. Mas quando o Espírito Santo enche a vida deles, eles entendem o propósito. Existem pessoas que estão com medo, tendo propósito, chamado e o Espírito Santo na mão. Está com medo o quê? A palavra continua sendo a mesma para mim e para você. Não tenha medo, se alegre. Eu quero saber uma coisa: quantos aceitam o chamado de serem cheios do Espírito Santo e obedecer o propósito que Deus tem incumbido para mim e para você? Ei, eu posso te garantir, um gafanhoto não põe medo em ninguém, mas uma nuvem de gafanhotos põe. Um testemunho talvez não põe fogo em ninguém, mas uma nuvem de testemunhos pode pôr fogo numa nação. Nós somos uma nuvem de testemunhos e nós precisamos estar alinhados. Mesmo que venha uma flecha, a gente não perde formação. E tem que existir um mundo antes da gente chegar e depois da gente passar. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não sei quanto a você, eu preciso do Espírito Santo, não é amanhã, eu preciso do Espírito Santo me enchendo hoje. Eu comecei a fazer uns vídeos em casa, um monte de gente dando risada, brincando. O que as pessoas não sabiam era quantas mensagens eu recebia no meu direct. O que as pessoas não sabiam era quantas pessoas me chamando no WhatsApp, porque eu estava preso dentro da minha casa. Eu estava enfermo dentro da minha casa sem poder sair. O que as pessoas não sabiam é que tinham pessoas do lado de fora que não estavam presas, e elas estavam mandando mensagem para mim dizendo: Andrigo, por favor, continua a cantar porque está vindo cura aqui na minha casa. O que as pessoas não sabiam é que eu estava liberando cura, eu não estava fazendo uma musiquinha. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus: nós somos a resposta para essa geração. Quer seja presos ou quer seja livres, quer seja algemados ou quer seja livres, de porta fechada, nós somos a resposta. De porta aberta, nós somos a resposta. A resposta é resposta. Todas as vezes que nós estivermos cheios do Espírito Santo, aonde nós estivermos, eu quero orar. Porque eu continuo crendo que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E eu continuo crendo que tudo que não é caminho é atalho, tudo que não é verdade é mentira, e tudo que não é vida é morte. Então eu continuo dizendo: ei, Jesus
está voltando, e nós temos uma obrigação de cumprir o nosso propósito mediante ao nosso chamado, cheios do Espírito Santo, movimentando os lugares aonde Deus tem nos enviado. Como isso vai acontecer? Se a porta estiver aberta, nós vamos estar no nosso propósito, realizando o chamado daquele momento, cheios do Espírito Santo. E se a porta estiver fechada, nós estamos no propósito, com o chamado daquele momento, cheios do Espírito Santo, cumprindo o que Deus quer que façamos. Eu quero orar, e eu quero pedir para que o Espírito Santo nos encha. Cadê? Mana, vem aqui. A gente não vai cantar essa música que eu vou falar, mas eu lembro quando eu era mais novo, que a gente cantava: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, tua alma viverá. Ei, descerá sobre nós o Espírito Santo. Tem uma canção do Davi Fernandes, que a gente também não vai tocar agora, que ele diz o seguinte: que seja hoje, que seja agora, derrama o teu Espírito sobre nós. O Espírito Santo, quando ele desce sobre alguém, ele cura traumas e medos. O Espírito Santo, quando desce sobre alguém, aquela pessoa que achava que não era ninguém, ela se lembra que ela tudo pode naquele que o fortalece. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem certeza que tudo pode estar parecendo errado, mas ela ergue as mãos e diz: porque o meu Redentor vive, eu posso crer no amanhã. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela enxerga placas, ela sabe o propósito, ela sabe a estação, ela sabe o chamado, e ela não se desvia. Se você aí na sua casa, ou que está vendo esse vídeo agora, deseja o Espírito Santo, escreve aí: eu. Escreve: eu desejo. Escreve: eu quero isso. Se você deseja isso, feche seus olhos onde você está. Ah, Deus, prepare esse caminho sobre nós, Deus. Aí na sua casa, feche os seus olhos, erga as suas mãos, se possível for. Aqui aos que estão aqui adorando ao Senhor, se puder, feche seus olhos, erga as suas mãos. Te adorarei, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei. Oh, Espírito Santo, vai nos enchendo aqui, Pai. Vai enchendo os nossos irmãos em casa. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus. Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Esse 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 é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Esse 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 é quem tu és. Joel 2:28 diz: e depois disso derramarei meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Atos capítulo 1 versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu não sei quanto a você, mas eu quero voltar a enxergar as placas que o Senhor tem direção sobre a minha vida e sobre a minha casa. Se você crê nisso, erga suas mãos, vamos declarar. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas do seu lugar. Oh, Espírito Santo nos enche aqui. Estás no controle, tu estás.
Seja cheio do Espírito Santo aí na sua casa. Seja cheio do Espírito Santo aí na sua casa. Sejamos cheios do Espírito Santo aqui nesse lugar. E essa casa será chamada casa de oração. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Joel capítulo 2, versículo 19. O Senhor respondeu ao seu povo: eu estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazer vocês. O Senhor não quer dever nada para ninguém. O Senhor está enviando trigo, o Senhor está enviando azeite e vinho novo, e receberão poder. Ah, meu irmão, até mais do que trigo, até mais do que vinho novo. O poder do Senhor é o que nos sustenta. Voltemos a enxergar as placas do Senhor. Volte a enxergar as placas que o Senhor está te entregando. Escute aqui, olhe para cá. Ei. O dia do Senhor está próximo. Deixa eu te falar uma coisa, se talvez você não tinha percebido, Jesus está voltando, e vai ser sobre esse povo que nós vamos ver isso. Deixa eu te falar uma coisa, a minha obrigação e a sua obrigação é anunciar a volta de Jesus, porque Joel capítulo 2 versículo 1 começa dizendo: toquem a trombeta em Sião, ou seja, não parem, somos nós que damos o alerta. Deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está próximo. Eu quero te convidar durante essa semana, todos que estão aqui, todos que estão nos ouvindo, todos que estão ouvindo a palavra do Senhor, nós vamos criar na internet uma nuvem de testemunho durante essa semana. Você vai começar, se você consegue gravar vídeos, você vai gravar vídeos dizendo que um dia Jesus fez na sua vida. Se necessário for, faça um todos os dias. Se Deus trouxer um milagre sobre você, coloque lá. Andrigo, mas que frescura, eu vou me expor. Meu irmão, a igreja está com a porta fechada, mas o propósito não acabou. O chamado pode aparentemente mudar, mas o propósito não muda. E vocês receberão poder. Diga poder. Esse poder é para a gente deixar de se esconder. Esse poder do Espírito Santo é para a gente deixar de se esconder. Esse poder do Espírito Santo é para a gente parar de ter medo. Esse poder do Espírito Santo é para a gente se alegrar. Esse poder do Espírito Santo é para a gente regozijar no Senhor. Então, pare de ter medo. Se Deus está te pedindo algo, vamos fazer. A gente vai olhar as placas essa semana, e eu creio em nome de Jesus, independente se a porta está fechada ou aberta, esse é o tempo da maior colheita que nós já vimos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Os campos estão prontos. Não vai faltar trigo, não vai faltar azeite, não vai faltar vinho novo, porque no capítulo 2 ele entrega a nós, mas no capítulo 1 faltou dentro da casa. Então o Senhor entrega para a gente, porque nós somos a casa, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Se você crê, põe a mão no seu coração, repita essa oração comigo, diga: Deus, eu recebo essa palavra na minha direção e da minha família. Diga: eu recebi no dia de hoje poder que vem do alto. Diga: eu recebi o Espírito Santo para anunciar as boas novas. Diga: eu não tenho medo. Diga novamente, diga: eu não tenho medo. Diga: eu estou cheio de alegria. Diga: eu estou cheio de trigo. Diga: eu estou cheio de azeite. Eu estou cheio de vinho novo. Diga: eu não tenho medo. Diga: eu não sou uma nuvem de gafanhotos. Diga: eu faço parte de uma nuvem de testemunhos. Diga: o Senhor pode me usar essa semana, como há muito tempo eu não sou usado. Diga: eu vou colher como eu também nunca colhi. Diga: eu sou uma figueira que transborda de frutos. Diga: o Senhor é uma videira e eu sou um fruto do Senhor. Diga: eu sou um ramo do Senhor. Diga: eu sou parte do Senhor. Diga: eu não abro mão
Diga: eu não abro mão do poder que vem do alto. Diga: eu creio em nome de Jesus, que Jesus está voltando, mas chegará o tempo que eu irei com meu amado noivo. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus Cristo aí. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle. Vamos cantar isso novamente? Vamos lá, Mateus. Estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle. Vamos dizer novamente: me sustenta. Estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle. Tu estás no controle. Aleluia! Como o Senhor vai entregar oferta sobre nós, vai entregar cereal, eu quero te convidar, se você está com o seu dízimo, se você está com a sua oferta, vai aparecer um QR Code para você aí, vai aparecer um CNPJ, uma conta, sei lá. A Tata já estava lá no Chile e voltou rapidinho. O Du já olhou para ela aqui do Brasil e falou: volta, filha, volta e me espera que eu vou junto. Seu dízimo, sua oferta. Já que Deus nos constrange, constranja-o. Está aí, CNPJ da igreja, a conta da igreja no Itaú. Seu dízimo, sua oferta, seja fiel para que Deus possa te usar em nome de Jesus. Essa semana, vídeos, use Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom, use o Google, faz o que você quiser, só não pare em nome de Jesus. Porque aqueles que param, a palavra diz que depois de 3 anos sem dar fruto, foram cortados. E como a gente já aprendeu, a gente não nasceu para ser cortado, a gente nasceu para dar fruto em nome de Jesus. Amém? Quantos estão queimando aí? Eu não sei quanto a você, eu estou pegando fogo do lado de cá. Eu não sei se é a gordice apenas ou também eu creio que é o fogo do Espírito Santo aqui. Amém? Acho que eu fui curado porque eu estava sem respirar direito, eu estou correndo aqui, estou 100%. O que aconteceu? Não ouvi. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Pai, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos pelo teu amor incondicional por nós. Nós te agradecemos por essa palavra de direcionamento, Deus. Eu creio em nome de Jesus que os nossos olhos estão voltando para as placas. E nós estamos voltando a receber os direcionamentos do Senhor. Eu te agradeço, Pai. Paz sobre Jerusalém. Paz sobre Israel. Pedimos sobre a Igreja Batista Vida Nova, sobre a vida dos nossos apóstolos, sobre a sede, sobre as bases. Pedimos sobre Valinhos, pedimos sobre Campinas, o estado de São Paulo. Nos usa, Pai. Usa a nação brasileira, nos protege. Protege o presidente da República, sua família. Protege cada governador, cada ministro, cada um que exerce cargo público em função do povo. Que o Senhor os proteja. Que o Senhor possa tomar o coração deles, Pai, e que eles possam ser usados pelo Senhor em seus cargos. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor proteja nós, a nossa família, nos leve debaixo da guarda do Senhor, e aos que estão em casa que estejam protegidos, Pai. Nós te agradecemos porque nós fomos incendiados aqui, não pela palavra do Andrigo, mas nós fomos incendiados por uma palavra que veio do céu, e nós te agradecemos por isso, Pai. Que nós não estejamos queimando no primeiro dia da semana, mas que em nome de Jesus essas novas placas sejam um direcionamento de queimarmos até a volta de Jesus Cristo. Que o Senhor nos use e nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Beijo no coração. Deus abençoe você, sua família e sua casa. Nos vemos sábado que vem no Influence e domingo no culto da família. Deus abençoe a nós.